Olá, querido, meu amado que nos acompanha, seja bem-vindo ao nosso canal, obrigado pela sua audiência. É muito bom ter esse tempinho para falar contigo sobre alguma coisa e nessa noite eu espero que você ouça algo que impacte positivamente na sua vida. E hoje, no nosso pequeno devocional diário, vamos falar sobre segurança. Sim, segurança é fundamental. E o tema pode parecer um pouquinho estranho, mas vamos falar sobre use o capacete. Pois bem, irmãos, você pode dizer o seguinte: mas Jefferson, eu não ando de moto porque eu vou ter que usar capacete. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Existe um texto clássico na Bíblia, Efésios no capítulo 6, e Paulo vai falar sobre a importância de você usar uma armadura. E aí você pode dizer, mas por que usar uma armadura? Sim, eu queria muito falar para você que a sua vida seria apenas coisas boas, mas não é assim. Eu não tenho base bíblica para falar isso. A verdade é que seremos atingidos por muitas coisas ao longo da nossa vida. Muitas vezes iremos estar diante de uma batalha e Deus não vai estar lá fazendo com que todos os dados eles desviem de você. Não, muitas vezes coisas podem nos afetar, coisas podem nos atingir. E Paulo claramente vai nos dizer, use a armadura. Por quê? Porque você pode ser atingido, mas os seus pontos vitais estarão protegidos. Você pode até sofrer um pouquinho de dor, mas você não vai morrer. E ele vai dizendo no versículo 17 do capítulo 6, que tomai o capacete da salvação. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite com vocês. Sobre tantas coisas que ele vai falar, sobre proteger os pés, proteger os ombros, proteger o peito, todas as partes do corpo. Ele vai falar sobre alguma coisa que deveria ser usado como forma de proteger. Porque não, Paulo não está falando literalmente para você usar uma armadura como se você fosse ali um soldado romano. Não, não é isso. Ele fala de armas espirituais que são totalmente necessárias para que a gente possa sobreviver ao longo dos dias maus. E Paulo vai usar como exemplo para a nossa cabeça, para a proteção da nossa cabeça, o capacete da salvação. E por que a salvação? Porque você já parou para pensar que é na sua cabeça que está todas as fontes de informação, seja de entrada ou de saída? Você já parou para perceber que é na nossa cabeça que está incluso as entradas de informação, seja através do olho, que é onde a gente vê, do ouvido, que é onde a gente ouve, e é na nossa mente onde é processada a informação, é aqui que estão os nossos pensamentos, é aqui que estão os nossos sentimentos, e após tudo ser processado, a boca é a saída da informação. Então, perceba o quão importante é ter isso aqui protegido. Porque hoje em dia, talvez a maior dificuldade de um cristão é ter a sua mente blindada contra as ciladas do inimigo. Porque o nosso maior adversário muitas vezes está dentro de nós mesmos. Muitas vezes o nosso maior problema, a gente pode dormir, acordar, mas continua lá o problema. E então, muitas pessoas têm perdido essa batalha. Muitas pessoas têm se encontrado em situações tão caóticas, com a mente tão poluída de informações, tão tristes. Pessoas que andam assim, sem direção. Pessoas que andam sem ser salvos. Porque talvez você pode dizer assim, eu sou salvo. Ok, mas salvo de quê? Você é salvo de quê? Então, muitas pessoas talvez pensem que a salvação é aceitei Jesus, vou para o céu. Beleza, eu estou salvo. Mas não, há uma caminhada constante aqui na terra até o momento da sua morte ou até o momento do arrebatamento da igreja. Nós estamos em uma batalha. Então Paulo foi claro, diz o seguinte, olha, vocês vão ter que enfrentar algumas coisas e vai haver ciladas. E o versículo 11 aqui do capítulo 6 de Efésios, ele vai nos dizer o seguinte, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo 3 ele diz o seguinte, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Preste atenção nisto, resistir no dia mau. E após passar por tudo, por todas as tempestades, por todas as dificuldades, por todas as lutas,
apesar de tudo isso, continuar firmes. Porque muitas vezes a gente acha que é bom, a gente acha que é capaz, a gente acha que tem conhecimento, a gente acha que tem suporte, mas quando vem alguma coisa, a gente percebe que a nossa força não é do tamanho que a gente pensou que era. A gente percebe que muitas vezes a gente tinha uma falsa impressão de segurança, que a gente pensava que das nossas forças conseguiríamos resistir, mas quantas pessoas desabam na sua autoconfiança, quantas pessoas que se achavam fortes escorregam, o tombo é muito forte e as pessoas não conseguem sequer se levantar. Então, talvez você pode ver o seguinte, mas quem escreveu isso é Paulo, então era fácil para Paulo falar sobre isso. Bem, você conhece bem a biografia de Paulo? Você tem certeza que Paulo não tinha todas a condição e o conhecimento para falar isto, porque ele já tinha passado por situações parecidas com essa? Uma rápida reflexão com vocês. No livro de Atos, no capítulo 27, um texto também muito conhecido, consta que o apóstolo Paulo ele havia sido preso, injustamente, claro, mas o crime que ele havia cometido era pregar o evangelho. E ele ali estava sendo levado de uma embarcação de onde ele estava até ali o imperador em Roma. E ele com outros criminosos estavam todos ali naquele barco e estavam indo, fazendo escalas, né, que naquela época a viagem não era direta, então ele tinha que passar por pontos, por portos específicos. A princípio eles têm uma viagem tranquila. Diz o texto que ele chegou a um lugar chamado Bons Portos, está lá em Atos no capítulo 27, versículo 8. E dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pelo qual estava a cidade de Lazéia. Então, a princípio, chegou em bons portos, né? Então, um lugar tranquilo, a viagem estava correndo muito bem. E então Paulo sentiu de Deus que era melhor ficar por ali por um tempo, porque se eles continuassem a navegação, diz o versículo 10 que a navegação seria incômoda e que daria muitos danos. Mas o capitão não quis ouvir a Paulo, então mandou seguir a viagem. E diz o texto que chegou o momento que veio um vento muito forte. E aí, aquele mar que era tranquilo, rapidamente se virou em um mar revolto, um mar cheio de ondas, um mar cheio de tempestade. E eu vou ler aqui com vocês aqui o que aconteceu nessa viagem de Paulo, para você prestar atenção no que ele passou. Eu vou ler o versículo 18, ok? Atos 27, versículo 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, perceba-se uma situação caótica na vida desse servo de Deus. Imagina você no lugar de Paulo, preso injustamente, sendo levado em um navio contra a sua vontade no meio de vários criminosos. Então você diz: vamos parar por aqui porque vai vir uma tempestade, as pessoas não te ouvem, prosseguem com a viagem, você é forçado a seguir a viagem, e diz o texto que veio uma tempestade muito forte, e foram não apenas um dia, foram vários e vários dias em que eles não viam nem dia, nem sol, nem estrelas, era apenas aquela tormenta, porque a vida é assim, irmãos. Tem tempestade que vem, mas rapidamente passa. São aquelas chuvas temporãs, chega, muda o tempo, faz um barulho, mas depois passa, o sol aparece novamente e a vida segue. Porém, existem dias que vem uma tempestade muito forte. E então a pessoa
ela começa a fazer aqui como aquelas pessoas daquele navio. Elas começam a pensar: o que está de errado comigo? Onde foi que eu errei? E aí começa a tirar as coisas da sua vida, aí começa a lançar isso fora. Foi isso que aconteceu, foi isso. E tenta com as suas próprias forças, com a sua própria mão, tirar as coisas. Mas não é isso que acontece. Por mais que tirem as coisas, a tempestade continua. E o versículo 20 é um versículo muito triste, que ele nos diz que fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. É totalmente desesperador a pessoa estar em uma situação que não tem ali esperança de salvação. Então eles sabiam: o destino é a morte, nós não vamos escapar, porque essa tempestade é maior do que a gente pode suportar, o barco será destruído, nós já estamos sem força, as pessoas já estão desanimadas, o que está acontecendo aqui é caótico, as pessoas estão com fome. Diz o texto que havia vários dias que eles sequer se alimentavam. Mas então, nesse momento, Paulo, aquele mesmo que falou sobre usar o capacete da salvação, ele colocou o capacete da salvação. Ele não perdeu o equilíbrio, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a determinação de seguir em frente com a missão que Deus havia colocado na vida dele, que era se apresentar diante daquele imperador. Então ele, tomando a palavra, ele diz: nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: não temas. Quando a pessoa está com o capacete da salvação, quando a pessoa está protegido, os seus pensamentos estão protegidos, a sua mente está blindada. Por mais que o cenário seja desesperador, por mais que o cenário seja de derrota, a pessoa ainda consegue focar que há esperança. A pessoa ainda consegue focar que Deus está dizendo: não temas, é necessário que você conclua a sua missão. Nós temos que pensar isto: que capacete estamos usando? Você tem usado o capacete? Nós, nas nossas empresas, diariamente, sempre no diálogo de segurança, muitas vezes o técnico de segurança do trabalho vai dizer o seguinte: use capacete. É o único dispositivo que você vai ter de segurança caso algo atinja a sua cabeça. E muitas pessoas talvez dizem: não vai acontecer nada comigo. E quantos acidentes acontecem? Porque a pessoa havia sido avisada, porém de forma displicente não seguiu à risca a determinação. Então, se está na Bíblia, é para eu, é para você, é para todos nós seguirmos essa determinação, usar o capacete da salvação. E o que é esse capacete da salvação? É a palavra de Deus todos os dias nos mostrando que nós temos alguém que nos ama, alguém que nos dá essa força para resistir às tempestades. Porque seria muito legal eu chegar e dizer para você o seguinte: olha, fique tranquilo, você está protegido, nenhum mal vai te atingir, a sua vida é só de vitória em vitória. Mas não é assim que acontece. Se você tem que usar uma armadura, é porque está dizendo claramente que você vai ser atingido. Mas se você estiver com essa armadura, você vai ser atingido, porém você não vai ser morto. Você pode até sentir um pouco de dor, você pode até sentir um pouco de sufoco, você pode até sentir medo. Mas enquanto você estiver protegido com essa couraça, com esse capacete, com essas armas que o Senhor te deu, lá em Efésios no capítulo 6, pode ter a certeza que você não vai perecer. Nessa noite, o que eu quero dizer para você é isso: eu não sei o que você está passando. Muitas vezes a gente pega uma tempestade nas nossas vidas que parece que a gente já fala assim: agora deu ruim para mim, agora não vou conseguir escapar desta. Mas aí Deus vai nos fortalecendo, dizendo o seguinte: não temas, porque vai se salvar não apenas você, mas também aqueles que estão contigo. E ali, através daquela palavra de Paulo, cumpriu-se claramente o que havia dito, o anjo havia dito para ele. Aquele navio se perdeu, tudo ali foi destruído, porém nenhuma daquelas pessoas que estavam naquela embarcação morreu. Por quê? Porque naquele momento de desespero, um homem tomou o capacete da salvação e disse o seguinte: não, eu não vou aceitar a minha história terminar aqui, no meio dessa desgraça, no meio dessa tempestade, porque Deus tem algo maior para mim, Deus tem uma missão para mim, eu vou concluir o meu chamado. E foi assim que Paulo chegou àquela missão até o final, porque ele sim se apresentou ali e ele concluiu a sua missão. E nós possamos ficar com essa pequena reflexão: você tem usado o capacete? É um item de segurança, é um item fundamental para a sua vida. Não fique desprotegido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê
discernimento para colocar em prática, que você não seja pego ali de surpresa nos dias maus e que, como diz lá o texto, né, após enfrentar tudo, você consiga ficar de pé. Após passar por tudo, que você consiga ainda ter uma visão, ainda ter uma esperança de que Deus está no controle. E assim seguiremos todos nós em direção até chegar ao céu. E que Deus, com a sua infinita bondade, abençoe a sua vida, a sua família e abençoe a todos nós, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, curta nosso canal, compartilhe essa postagem para aqueles que você ama e que Deus abençoe a todos nós. Amém.